Muito bem, a gente está começando hoje o nosso podcast do Ronco dos Motores, aqui nas redes sociais do canal Mais Esportes da Rádio Web Capital. Você também vai curtir isso no canal maisesportes.com.br, no nosso site, e também você vai curtir isso também dos nossos Reels no Instagram, no Twitter e no Facebook, e quem sabe um dia no TikTok e também nas redes sociais dos nossos convidados. A gente começa a nossa temporada do Ronco dos Motores em podcast. A gente já tem programação, a gente já tem coluna também no canal maisesportes.com.br e agora a gente tem o podcast Ronco dos Motores e hoje a gente está recebendo duas figuras muito importantes do nosso automobilismo, uma muito importante, já quase chegando no seu veterano, e um outro que tá voando nas pistas e tá galgando aí o seu lugar no automobilismo brasileiro. Tô recebendo hoje aqui o Felipe Toso e o Fê Toso, porque não é mais Felipinho Toso, é Fê Toso, o Felipe Toso que corre na Copa Truck e o Felipe Toso, o Filipinho Toso, o Fê Toso na NASCAR Brasil, e a gente está agora lançando esse primeiro episódio do Ronco dos Motores. Sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitar o nosso convite aqui desse podcast, que é para falar de automobilismo chapecoense e regional, e é para dar um pouquinho mais de espaço para vocês mostrarem o trabalho de vocês, que é feito com muita dedicação e muito bem feito. Só tenho a agradecer a esse espaço aí que você está proporcionando para nós. É sempre muito importante poder divulgar e nós dois ficamos muito felizes com o convite e é um prazer muito grande estar aqui. E aí, Felipinho? Eu vou te chamar de Felipinho, tá? Mas pra galera que vai ler você aí na NASCAR é Fê Toso, né? E aí, tudo bem? Prazer estar aqui, né? Que bom. Muito legal esse espaço que vocês estão dando pro automobilismo, para incentivar a crescer na nossa cidade também. E hoje vamos falar um pouquinho do automobilismo. Pois é, né? Eu acho até estranho, e eu converso muito com o Felipe, né, sobre automobilismo. A gente sempre teve... O Brasil é o país do automóvel, né? A gente sempre teve nomes icônicos no automobilismo, sempre gostou muito do automobilismo, principalmente em Chapecó, né? No Automóvel Clube Chapecó, com a pista de terra, teve muito arrancadão aqui. E parece que as coisas mesmo que se perderam, e agora voltou um pouco, né, à tona isso. O que você acha que aconteceu no meio do caminho, que as coisas se perderam do olhar para o automobilismo, principalmente da nossa região? Bom, na verdade o que acontece, não tenho dúvidas disso, mas cada um tem sua opinião. O automobilismo, ele é um esporte que ele tem uma demanda de tempo e de custo muito alta. Uhum. E o que acontece? Por ele ser um esporte mais já seletivo, já tem uma quantidade de praticantes menor. Uhum. E quando você não tem onde praticar o esporte, você acaba selecionando ainda mais. Então, nós, há muito tempo, nós não temos nenhuma pista nem de carro, nem de kart na região. Então você não consegue profissionalizar as pessoas, a não ser que elas saiam daqui. Qual que é a pista mais próxima, aceitável de kart, por exemplo, aqui da nossa região? Na verdade, assim, nós temos a pista de Concórdia e Xanxerê, uhum, certo? São pistas já mais antigas, né? Mas que dá para praticar o esporte. Não tem, como eu vou te dizer, não é uma pista assim comparável a uma pista, por exemplo, do Beto Carreiro, que é uma pista que recebe o campeonato nacional. Não é comparado com Interlagos, não é comparado com a Granja Viana ou o próprio Velopark, enfim, várias outras pistas aí. Mas dá para praticar o esporte. Agora, para você chegar e dizer que você vai só treinar aqui e depois ir competir com os outros, ir lá em São Paulo, você não vai conseguir. Uhum. Infelizmente, é uma briga desigual e desproporcional, né? Sim. O Felipinho, você tem o seu pai, claro, como modelo, obviamente, né? Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria que você me dissesse quais são as dificuldades que você teve, você sentiu nessa questão também da falta de espaço, da falta de visibilidade, para você também entrar nesse circuito do automobilismo. Bom, para começar que eu entrei tarde no automobilismo. Eu comecei cedo, mas eu parei e voltei com desejo de me profissionalizar
tarde, que eu entrei com 13 anos. E já tendo essa desvantagem e ainda não tendo um lugar bom para treinar, eu ia 2 vezes por semana para Xanxerê treinar, mas não é uma pista que tem borracha, não é uma pista que tem um tamanho que possa ajudar a melhorar. E teve essas 2 desvantagens, né? E aí eu tive que ter um gasto maior que os outros para me deslocar, para ir treinar e em outros lugares bons. E até que eu consegui, mas com muitas desvantagens. Me parece que é isso mesmo que você falou, né, Felipe? Em qualquer local tem uma quadra de futebol, ou tem uma quadra de futsal, ou tem um campo de futebol. O ginásio, né? A gente tem um em cada bairro, por exemplo, em Chapecó, em outras cidades também é assim. Então você consegue praticar muito mais, né? O automobilismo não é assim, né? Não. Para praticar não é assim. Um exemplo claro é o próprio Felipinho. Ele entrou no kart e já saiu do kart e ele nunca pôde correr em casa. Sim. Tá entendendo? Ele nunca pôde ter uma torcida, ele nunca pôde ter um apoio. Tanto é que ele correu 2 anos de kart sem eu, que era o pai dele, não assistia nenhuma corrida, só pelo YouTube, porque eu não conseguia acompanhar. Sim. Tá entendendo? Então, é muito desigual. É muito desigual. E aí, o que acontece? Como você não tem... vai diminuindo, vai ficando muito seletiva a quantidade de praticantes. Nesse mesmo, a seleção acontece também na divulgação. Não gera interesse da mídia em divulgar, porque não tem muito conteúdo. Tá entendendo? Então, até mesmo quando a gente vai participar de uma entrevista, um programa, as pessoas não sabem nem o que perguntar para nós. Sim. Entende? Por quê? Porque estão focados em outra coisa, não sabem o que acontece. Tá entendendo? E isso é normal. Isso é normal. E com essa baixa exposição, existe baixo interesse das pessoas em investir no nosso esporte. Então, é uma corrente negativa que vai cada vez... Uma vai... é um círculo vicioso ao contrário. Deveria ser o contrário, né? Deveria ter divulgação, vocês deveriam ter espaço para praticar, vocês deveriam gerar conteúdo, vocês deveriam gerar interesse, que geraria interesse da mídia. Exato. Que geraria interesse na publicidade. Exatamente, né? Mais ou menos isso. E, então, a gente conseguiu suportar passar esse momento, e hoje, eu tive muitos anos que eu fui o único piloto de Chapecó. Sim. Muitos anos. Eu fiquei por anos sendo os funcionários da nossa empresa que arrumavam o kartódromo. Eu cuidava do kartódromo sozinho. Tá entendendo? Era nós que mandávamos pintar os pneus, era nós que mandávamos cortar a grama, era nós que, eventualmente, tinha uma zebra para arrumar, eu arrumava. Tá entendendo? Tudo com recurso próprio para mim poder ter aonde treinar. Senão não ia ter. Sim. Tá entendendo? Hoje, e aí o sonho ficava... Exatamente. Então, no automobilismo foi a mesma coisa. E hoje não. Hoje Chapecó tá lotado de pilotos. Sim. Tem muitos, entendendo? Né? Hoje tá lotado de pilotos. Para mim conseguir ver os meus concorrentes, quando eu viajava, eu conseguia comprar revista. E eu lia nas revistas os caras que, eventualmente, eu ia correr contra eles no Brasileiro. Parecia que eles eram um astronauta para mim, assim. Eu ficava olhando eles como se fossem... Tá entendendo? Sim. Então, era muito mais difícil, né? Hoje não. Hoje você... as corridas são transmitidas todas pelo YouTube. Desde qualquer corridinha é transmitida. E a evolução tecnológica ajudou também, né? Isso, ajudou. Porque uma vez era só TV. Era só TV. Kart não existia transmissão em nenhum lugar. Então, por um lado, ajudou muito nessa situação de poder fazer esse acompanhamento e conhecer e já estar mais engajado com as coisas. Por outro lado, perdeu-se um pouco pela facilidade que tem. Não desperta, às vezes, tanto o interesse do público ir em loco. Sim. Entende? Uma vez... O que é legal, né? Então, deu uma caída. Hoje, o automobilismo está em franco crescimento. Todas as categorias estão lotadas, as pistas, as audiências estão muito altas, os autódromos estão sempre lotados, não tem vaga nem para o piloto. É difícil tu achar uma categoria para correr, porque tá tudo lotado, então... Já tem fila, inclusive, né? Tem fila. Então, é uma série de atitudes que está transformando
o automobilismo num esporte hoje mais menos seletivo. Então, é filmes que estão fazendo, é séries, essa série da Netflix, o Drive to Survivor, deu uma alavancada assim, no interesse muito grande, porque pôde ver o lado, a vida pessoal dos... E renovou o interesse, né? Renovou muito. Então, hoje, se for ver a própria Fórmula 1, ela bate recorde todas as corridas praticamente de público, de público em loco, na pista, e também de audiência. Entende? Isso era um caso, às vezes você conversa com algumas pessoas, que, por exemplo, no Brasil, como está sem piloto, as pessoas se distanciaram. E eles falam, pois é, o automobilismo, tu vê agora ninguém, mas não, cara, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, tá uma loucura. No mundo inteiro tá uma loucura, o automobilismo tá assim, impressionante o quanto que tá despertando interesse. O distanciamento do brasileiro com relação ao automobilismo, eu acho que ele é muito... Ele vai muito ao encontro de você não ter uma referência lá para você torcer, né? E a gente não tem nenhum outro piloto que possa vencer. A gente teve o Rubinho Barrichello, que quase venceu quando estava na era Ferrari ali, tinha o Michael Schumacher, quase venceu quando estava na Brown também, aí o Button fez... uma primeira perna ali de campeonato muito boa, né? A Brown, ela veio arrebatando tudo, muito forte. Depois o Rubinho até controlou e conseguiu chegar em disputa de título, né? Mas a gente torcia por alguém. Depois o Felipe Massa também teve a chance aqui no Brasil, né? Que o Glock não conseguiu segurar, obviamente, né? Naquela curva. E agora tu começou a dar bafafá de novo, né? Porque agora ele tá, hoje mesmo, parece que tá protocolando ação para impugnar aquele campeonato lá, porque o Bernie já sabia. Sim. Enfim. É longa a história, né? É longa. Se vier o título, a gente vai comemorar igual, né? Não tenho nenhuma certeza. E a gente vai comemorar o título do Massa, obviamente, né? E eu lembro que eu li uma entrevista da equipe naquele ano. O Hamilton tava na McLaren, né? Equipe que eu torcia. Que torço ainda, né? Na Fórmula 1. E a equipe já sabia que o Hamilton iria passar o Glock. Eles já tinham lá, eu não vou saber dizer o termo correto, né? Mas eles já estavam analisando o que o Glock estava perdendo, porque começou a chover, o que o Hamilton estava fazendo e o que o Massa estava fazendo. E eles sabiam que em alguma curva daquela volta o Hamilton ia passar, né? E aconteceu, e o Massa não foi o campeão, infelizmente. Então a gente perdeu essa referência no automobilismo, né? Principalmente na Fórmula 1, que é onde a gente vê mais, né? Na Fórmula Indy eu acho que a gente nem tem, né? Não, nós temos ainda essa última temporada do Hélio Castro Neves, que anunciou agora que o ano que vem só vai correr a Indy 500, e ele virou acionista da equipe, virou dono da equipe. Mas eu concordo contigo, realmente a Fórmula 1 não desperta tanto interesse no brasileiro, porque o brasileiro, né, é um pouco diferente. Por exemplo, quando eu corria na Europa, eu cheguei para correr na Europa, na primeira corrida que eu fui correr na Europa, eu chegava, os pilotos têm um espaço para atender os fãs, e o pessoal tinha book meu já de fotos, da minha carreira inteira. Olha só. Eles chegavam lá para me assinar as fotos que eu nem sabia que existia. Isso lá na França, lá na Bélgica, tá entendendo? Então, é diferente. Lá eles consomem diferente. Eles consomem o automobilismo na Europa, por exemplo. Não somente eles idolatram os pilotos, mas eles idolatram também o automobilismo. Tá entendendo? Então, eu sou um apaixonado por automobilismo. Eu assisto corridas sem saber, sem torcer para um piloto. Sim, porque eu aprecio a corrida. Como hobby, né? Isso, eu aprecio a corrida. E, enfim, eu acredito que quando a gente tiver um outro piloto, com certeza vai voltar a ter um interesse maior do público brasileiro. Do brasileiro, né? Olha só, o Fetoso começou no kart e agora já está no automobilismo com carro, né? Agora na NASCAR Brasil, que veio muito bem, né? A categoria que lá nos Estados Unidos, para quem tá nos ouvindo agora, tá nos vendo também aqui no YouTube, já jogou NASCAR no videogame, né? Eu jogava muito no videogame, só nas pistas ovais lá. E na época que eu jogava videogame, há 15 anos atrás, a gente tinha 3 ou 4 pistas mistas, né? Watkins Glen e algumas outras lá nos Estados Unidos, mas era mais oval, né? E a NASCAR veio com a marca NASCAR pro Brasil, trouxe a marca NASCAR, que é muito boa e que tem demonstrado ter muita organização, né? Vocês podem até me corrigir se não é verdade, mas tem demonstrado isso. E me parece que esse interesse, Fê,
ele também voltou para muito piloto que estava no kart, que estava pensando, o que eu vou fazer? Meu sonho é só Fórmula 1, mas peraí, como é que eu vou, né, chegar na Fórmula 1? Peraí, tem uma outra via muito boa. É assim que você está vendo a NASCAR agora? Exatamente. É o primeiro ano da NASCAR Brasil, né? O brasileiro não tem muito conhecimento do NASCAR, até por até esse ano não ter essa categoria no Brasil. E com certeza, tendo agora a NASCAR Brasil, vai despertar o interesse em pilotos e de outras categorias também, a vir para a NASCAR Brasil para poder um dia chegar na NASCAR principal. E eu posso falar também que começo do ano, eu e um grupo de pilotos da NASCAR Brasil hoje fomos para Daytona, nos Estados Unidos, ver a Daytona 500, que é uma das maiores corridas do mundo. Com certeza. E poder ver aquilo lá de perto foi uma sensação inesquecível, é uma organização fora do normal, é outra coisa. É muito acima. É muito cultural isso, né, nos Estados Unidos. Os caras fazem churrasco em 4 dias, né? É um show à parte. Tanto é que a NASCAR hoje, ela supera números até mesmo da Fórmula 1. Sim, sim. A NASCAR na minha visão, o maior show do automobilismo do mundo é a NASCAR. E eu acho muito legal abriu um também. mercado muito bom, a marca é muito forte. Só existe 3 categorias da NASCAR no mundo. Existem Euronascar, mas não chanceladas pela NASCAR. Hoje só tem a NASCAR americana, México e Brasil. Olha só. Que o pessoal, inclusive, vem para as etapas e tal. E quando eles foram para lá, eles tiveram livre acesso a toda a organização da NASCAR. Foram nos escritórios da NASCAR, foram visitar equipes da NASCAR. Tiveram acesso com os pilotos mais famosos, que, enfim, lá no evento eu tinha Michael Jordan, Shaquille O'Neal e por aí, né? Vai. Que loucura. No evento que estavam junto com eles lá no mesmo espaço, né? O Felipinho mesmo estava escutando o hino do lado de Jimmy Johnson. Então que experiência, né? Chega a arrepiar. Chega a arrepiar. E a NASCAR realmente é um produto muito bom nos Estados Unidos. Na verdade, assim, a gente fala muito, né? Porque a gente é muito acostumado com o futebol, né? O Brasil é o país do futebol, obviamente, a gente é muito acostumado com o futebol, então a gente vê campeonatos na Europa de futebol e tudo mais. Mas eu tenho certeza que o país que mais investe em todos os sentidos, em todas as camadas do esporte, é os Estados Unidos. Com certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Assim, a UEFA Champions League, os campeonatos europeus, eles ficam no chinelo em relação aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm a NBA top, o futebol americano top, o hóquei no gelo top, o beisebol top e o automobilismo top. Sem contar os esportes olímpicos, né? Sem contar os esportes olímpicos, que daí vem da universidade, né? Que já são universitários. Então, que legal essa experiência, porque, queira ou não queira, a NASCAR traz o que sabe e o que sabe que dá certo nos Estados Unidos pro Brasil. Isso vai ajudar muita gente, né? E despertou muito interesse, porque, assim, até mesmo no Brasil, eu nem imaginava que tinha tanta gente que gostava, assim, e os caras conhecem tudo de NASCAR. Conhecem tudo. E agora, esse mesmo pessoal que acompanha o tempo inteiro, sabe de tudo, de regras que a gente nem sabe, os caras sabem e hoje acompanham também a NASCAR Brasil, né? Então tá realmente muito legal. O bacana agora de vocês dois, né, Fê e Felipinho, vocês estão fazendo etapa juntos, né? Eu queria saber de vocês dois como que tá essa interação. É claro, né? O Felipe falou que em um bom momento da vida do Felipinho nas pistas, ele não conseguiu acompanhar só de longe. Agora de perto, numa grande categoria, você disputando o título, né? Na Copa Truck, mais uma vez. E o Felipinho agora numa grande categoria aí do automobilismo nacional, né? Obviamente. Cara, tá assim, é um ano que com certeza vai ficar marcado... Pra mim, que sou pai, assim, vai ficar marcado pra sempre. Não tem como explicar, porque realmente o sentimento que você tem quando um filho conquista alguma coisa é muito maior do que o sentimento que você tem quando você conquista alguma coisa. Sim, com toda certeza. E aí poder vivenciar toda essa experiência tá sendo muito legal e
acompanhar essa evolução que ele está tendo também. Eu tô um ano que eu tô muito feliz mesmo e espero que a gente possa conseguir fazer isso por mais tempo. Como é que tá sendo esse desafio? De agora ter a presença do pai junto. A gente sabe, né, que a relação sempre pai e filho nessa questão profissional, ela transcende um pouco, né? Porque é natural isso, né? O pai quer sempre que o filho se dê bem, quer sempre que o filho cresça. Como é que você tá vendo isso? É óbvio que tem um pouco de pressão, a gente não pode esconder isso, né? Existe a pressão do pai, existe a pressão da família, mas eu acho que também é um combustível a mais, né? Não, exatamente. Eu acho que ele estando junto facilita também as coisas, né? Só que eu, desde os meus 13 anos, dos 13 anos até ano passado, eu tive que me virar. Uhum. Eu viajando sozinho de carona, quando era corrida de kart aqui perto, passando semanas fora de casa, eu sozinho no quarto, me virando em tudo, pegando avião, fui para fora do Brasil sozinho. Então, eu acho que me educou muito isso também. E agora que eu digo que eu já sou mais maduro, já meio que já aprendi a me virar, ter ele junto só facilita as coisas, entendeu? E é uma coisa que é boa que você tendo aprendido isso, faz com que o pai e você possam focar nas questões da pista, né? As questões técnicas da pista, que eu acho que é o que mais importa agora, né? Exatamente. Apesar de que, Dani, desde o início do ano eu me envolvi, o meu envolvimento com eles, assim, na pista, com ele e com o João, é muito perto do zero. Eu tive uma reunião, uma conversa com os dois antes da temporada, passei algumas coisas que eu achava que era importante eles saberem, em termos de comportamento e tal. E, eventualmente, eu Dá um pitaco aqui ou ali. Eu dou um pitaco, mas praticamente passei algumas etapas sem falar nada. Procurava não olhar nem os dados, nem on-board, para mim não, para deixar eles trilharem com o engenheiro deles e acharem os caminhos, entende? O que eu tento fazer com o Fê é o seguinte: eu vou fazer isso, eu faço isso, certo? Se você quiser fazer o que eu tô fazendo, é assim. Sim. Tá entendendo? Se tu acha que o caminho meu funciona, é esse o caminho que eu Se você achar outro caminho, se tu achar que também der outro certo. caminho, entende? O meu caminho, desde criança, sempre foi do comprometimento, da determinação, da disciplina, do trabalho duro, e é assim, entende? Eu não consigo acreditar que quando você... eu vou focar nisso e nisso, não. Eu não acredito. O teu foco é isso que tu quer? Quer ser o quê? Tu quer ser um competidor, tu quer ser bom, tu quer ser muito bom, tu quer ser excepcional. Sim. O sucesso, cada um escolhe o que é. O sucesso pra mim é só participar, beleza. Tá bom. Eu acho que não tem como você fazer o esporte em alto nível sem esse comprometimento. Eu tive uma grata oportunidade de ver uma palestra do Tandy. E o Tandy multicampeão e o esporte voleibol no Brasil também é difícil, né? Porque ele não é um esporte também muito fomentado. É um esporte que tem, mas não tem também muita grana envolvendo ali, né? O Brasil foca muito no futebol, obviamente. E ele falou que exatamente isso que você falou em outras palavras. Ele falou que tem o cara é bom, que nasceu com aquilo, Deus chegou e colocou aquilo no cara, e tem o cara muito esforçado. Tem esses dois nichos no esporte de alto nível. E o cara que vai ser o excelente, o excepcional, o fora da curva, ele é o cara que vai unir o que Deus deu e o treinamento. É mais ou menos por aí? Exatamente. Tem até uma frase que o esforço sempre ganha do talento quando o talento não tem esforço. Isso, exatamente. Basicamente isso foi o que ele falou, né? E é esse caminho que você está trilhando. Exatamente. Eu procuro sempre treinar. Eu treino todo dia, eu faço algum treinamento. Eu tô sempre focado na minha corrida, treinar no simulador, treinar de carro no autódromo antes de corridas. Então a gente tá dando tudo que dá
para evoluir. Isso é bom. O Felipe, quais são os maiores desafios pro pai do piloto? Cara, na verdade, é muito... Vamos dizer que você não fosse piloto, mas assim, vamos pegar os desafios. Eu imagino que seja pior ainda para você que é piloto, que também já passou por tudo isso, né? Cara, na verdade, assim, ó, a tensão que isso gera é muito grande, entende? E eu vejo que como eu pratico esporte, eu sei dos riscos que tem esse esporte. E eu tenho certeza que ele não sabe. Tá entendendo? Eu tenho certeza que ele não sabe. Então, o mais difícil é conseguir segurar mesmo essa tensão realmente que a gente vive de poder acontecer alguma coisa, né? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que nada pode acontecer e... A gente nem pensa nisso, né? A gente não pensa. Eu também não penso quando eu tô na pista. Em nenhum momento eu penso. Mas quando a gente tá fora da pista, a gente acaba pensando. E tem um marco zero na vida das pessoas, de modo geral, e esse marco zero se chama filho. Ter filho. Quando você não tem filho, você não tem nada a quem olhar. A não ser sua mãe, seu pai, né, sua família. Então você meio que se torna inconsequente em relação aos perigos do mundo. Quando você tem filho, você tem um marco zero. E aí você tem um filho que também faz isso que você faz e sabe das dificuldades, eu acho que a tensão ela é muito maior mesmo. Muito, né? muito maior. Ô Fê, como é que é ter o pai como modelo? Cara, não sei como eu posso explicar isso. É muito bom, eu consigo... Ele consegue me passar coisas que ele já passou, que ele já errou. E pra eu não precisar errar também. É o que ele sempre procura dizer pra mim também, que não precisa errar sempre pra você aprender. Você consegue aprender às vezes sem errar também. E, cara, ele tenta me passar isso, que tudo é um aprendizado. Sim, e tudo é mesmo, né? Você costumou assistir muita corrida do seu pai? Ah, todas. Todas. Desde E a pequeno. atenção que ele tem, você também tem? Por Sim. outros motivos, talvez? Tenho. Eu imagino. Eu acompanhei o Felipe em, acho que 2 corridas, e como equipe também ali, e posso dizer que tive uma das maiores experiências que eu pude ter no esporte, não sendo futebol, obviamente, e vou dizer que muitas vezes igualou, principalmente quando você ganhou o título em 2021, 2021 em Curitiba, na pista que não existe mais, né? Foi tenso, cara, foi tenso. É emocionante. Pra quem ainda não teve a oportunidade de ir a um autódromo e torcer pra alguém, ou pelo menos ir ver o que acontece, tá perdendo. Vale a pena. Tá perdendo. Vale a pena, é muito legal. E quando você consegue acompanhar todos os bastidores, tudo que envolve... Sim. Aí você começa a entender um pouco mais de todo o processo, que não é simplesmente chegar lá, existe uma série de pessoas trabalhando, existe muita inteligência, muitas pessoas muito competentes. E eu sempre costumo dizer que a guiada mesmo é só mais uma coisa que a gente faz. Sim. Mas o envolvimento é muito grande em todos os aspectos, então é um momento de bastante intensidade. O final de semana de corrida é muito intenso, muitas atividades e muito desgastante. Você venceu a primeira corrida sua na NASCAR, né, recentemente. Até a gente vai colocar uma foto aí. Essa foto pra mim ela bate muito porque eu sou amigo pessoal do teu pai, agora sendo teu amigo também. Mas bateu muito a foto que você estava esperando ele fora do carro ali, né? Tem o vídeo também. E eu imagino que tenha sido um momento assim transcendental para você. Eu vou começar com o Fê. Como é que foi vencer essa primeira corrida aí? Cara, pra te falar a verdade, na última volta, eu não sabia que era a última volta. Eu tava tão focado. Quando eu vi que tava em primeiro, tava no terceiro geral, chegando, por exemplo, no Vitor Gens, que é um piloto sem comentários, piloto de Stock Car, já tem vitória na Stock Car. Então, quando eu vi, eu grudando nele, eu olho pra cima, vejo a bandeirada, demorou pra cair a ficha. Eu imagino. E aí, como é que foi? Cara, não tem nem... Até agora tem que respirar pra poder falar, porque foi muito emocionante.
E eu sempre sonhei em viver o que eu vivi nesse final de semana, então... Eu lembro que tu me mandou um áudio. Você tava emocionado como tá agora, obviamente, né? Porque nós nos emocionamos, né? Que a gente gosta de automobilismo e gosta também da história de vocês. E a gente vai tentar colocar o vídeo aqui também. Tem um vídeo bacana de você recebendo o Felipinho. Eu imagino que tenha sido algo surreal mesmo. Foi. É inexplicável, né? Inexplicável, não tem como descrever o sentimento que eu passei, o que eu tive ali. Foi impressionante. Eu imagino. Bom, vamos deixar um pouco mais leve aqui o nosso Ronco dos Motores em podcast. Eu vou começar com você. Qual foi a história mais louca que você já presenciou em pista, em automobilismo? Se você puder contar, obviamente, né? Cara do céu, me pegou desprevenido. Tem que pensar o que aconteceu. No kart, quando tu era menor. Nossa. Aconteceu tanta coisa comigo, assim, que... Afinal, são 26 anos correndo, Sim. né? Mas... eu sempre fui muito, muito focado, então eu nunca fui de fazer zoeira, né? Uhum. Mas do tipo assim, tá faltando 5 minutos pra começar a corrida, não tem um pneu. Já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes eu tá entrando no carro e tá faltando coisa, tá entrando no carro e o rádio não tá funcionando. Mas eu acho que então, uma que foi interessante foi quando eu corria na terra, em Joaçaba. Circuito icônico ali em Joaçaba, né? Aí em Joaçaba, o Autódromo Cavalo de Aço. E choveu. Tava chovendo e tal, isso no sábado, né? Madrugada, chovendo. E eu acordei de manhã, chuva. Falei com o pessoal dos meus mecânicos, tá chovendo, nem vem agora pra pista. Beleza, eu fui dormir. Fiquei dormindo de manhã. De repente, já era perto do meio-dia, me ligam, tu tá onde? Eu disse, tô dormindo. Cara, falta 10 minutos pra abrir box. Meu Deus! 10 minutos pra abrir box. Aí, quando eu peguei e saí correndo, né, de casa, saí correndo lá do hotel. Eu tava na casa do Michel ainda. Uhum. Eu tava na casa dele, fui, todos os carros alinhados e o meu na porta, na saída do box. E eu consegui alinhar e no final ainda ganhei a corrida. Larguei em primeiro e ganhei a corrida. Vem pra cá, meu Deus do céu! Tá dormindo, pô! Aí os caras depois ficaram, pô, o que é isso? Vocês me falaram que não precisava. Aí eu dormi e acabei... Que loucura! Essa foi uma que aconteceu. E tua? Cara, eu não tenho uma história ainda. muito louca assim, mas o que eu posso contar é que eu achei impressionante, ficou marcado pra mim. Eu tava assistindo uma corrida de perto, lá no Beto Carreiro, um kart, era da categoria sênior do kart. Era o Alan Cisdelli contra o Leonardo Nincotter. O Alan Cisdelli largou atrás, veio passando todo mundo. Na última volta, ele deu um passadão por fora, na curva do quadrado que a gente fala, que ninguém passa por fora lá. Uhum. Na última volta, faltava 3 curvas pra bandeirada. Ele deu uma passada por fora, de lado, assim, que, cara, parou o cartódromo inteiro, começaram a gritar todo mundo. Eu nunca vi um cartódromo acontecer isso. Que legal. Eu assisti essa corrida pelo YouTube. Era uma corrida de noite ainda. O final da corrida era de noite. Foi animal. Ele fez uma passada que ficou marcado pra mim. As coisas mais loucas mesmo que eu vi na vida. Uma passagem que me marcou muito no documentário do Senna, inclusive se o pessoal quiser assistir o documentário do Senna e não assistiu ainda, é um baita documentário, né? Aquele documentário que teve na Netflix também, né? Uhum. Quando perguntaram pra ele, em uma entrevista que ele deu, qual tinha sido o maior duelo. Claro que o repórter estava tentando pescar com o Alan Prost, né? O repórter, óbvio, foi para pescar essa headline, essa manchete aí do Senna. Uhum. E o Senna falou que o maior duelo dele foi quando ele estava no kart. Porque lá no kart não existia política, não existia o que estava acontecendo na Fórmula 1 naquele tempo. Aquela resposta me marcou, porque você pensa, pô, o cara vai falar do Prost, né? Os caras tiveram 2 curvas aí de decisão de título e ele não vai falar do Prost. Não, ele não falou do Prost. Qual é o maior duelo que você teve? Olha, cara, eu já tive vários duelos. Em cada categoria
tinha um duelo. Realmente sempre tinha um duelo que marcava, sabe? Se for pegar, por exemplo, no automobilismo de terra, o principal oponente foi o Alexandre Rigon. Uhum. Né? Aí, se você for falar, por exemplo, em automobilismo, na época, no asfalto, para mim foi o James Ramos. Uhum. Né? Aí, aí na Truck, história recente da Truck, para mim foi o Juliano Lossaco. Sim. Né? Enfim, então todos tiveram o seu momento e tal, e eu não tive, assim, uma rivalidade que, não, esse cara é meu... Que extrapolou alguma coisa. Que é meu inimigo. Não tive isso. Todos são meus amigos. Que bom, que bom. É bom ter esse duelo saudável, mas o cara tem, né? O cara quer ganhar. Uhum. Você já tem algum duelo? Já Cara, teve algum duelo comigo, aí? Como eu comecei tarde no automobilismo, todo ano eu mudo de categoria, então não tem como... Não chegou a ter um duelo mais de específico. um ano com alguém. Agora na NASCAR eu espero pelo menos ter mais uns 2 aninhos lá, que aí eu posso ter um duelo mesmo com alguém. Legal. Qual que é o maior, o momento mais marcante que você já presenciou ou você já assistiu do automobilismo? Olha... Não dá pra falar da vitória do Fê, deixar porque... os momentos de família, com certeza, vão ser os mais marcantes. Os mais marcantes, né? Mas assim, eu sempre fui um torcedor do Ayrton Senna, né? Mas eu tenho que ser muito sincero. O momento mais marcante que eu vivenciei foi a disputa entre Hamilton e Verstappen, no título do Verstappen de 2021. 21. Foi numa última curva, né? Foi na última volta que aconteceu aquela relargada. Que até hoje dá, né? Que até hoje dá, ocorreu... Pano pra manga aí. Isso, ocorreram erros. Sim. Teve cabeças da rolaram. FIA, né? Esse título, ele ficou em boas mãos, né? Na mão, qualquer um que ficava em boas mãos mesmo. Mas, independente de ser torcedor de um ou de outro, a FIA errou e não foi justo. Sim, sim. O título era do Hamilton e foi pro Verstappen, neste caso, sem clubismo. Sim, né? sim. Sem clubismo, olhando o que a regra diz e não foi cumprida. Qual foi o momento mais marcante que você já presenciou no automobilismo? Foi essa aí. Do Lewis com o Verstappen. Nossa, foi ver o Toto Wolff maluco lá da cabeça e... foi a melhor que eu já presenciei ao vivo. Você já mais contemporâneo, né? Eu tenho 2 coisas muito marcadas pra mim no automobilismo. É óbvio que o acidente do Senna a gente nem coloca, né? Porque isso pra nós com certeza foi. Eu tenho um título do Michael Schumacher na Ferrari vencido contra o Damon Hill, que ele bate no Damon Hill numa curva, de propósito, e ganha o título. Se o Damon Hill não pontua, e mesmo ele não pontuando, o Schumacher vencia. Eu não vou lembrar o ano, mas foi assim, algo surreal. Não, mas esse daí ele tava de Benetton. De Benetton, era Benetton. Ele bateu no meio do Damon Hill, né? Ele bateu no meio do Damon Hill foi pro box. Isso. Se voltasse pra pista, o Damon Hill seria campeão e a Williams não autorizou ele voltar porque entortou uma barrinha de direção por segurança, eles não autorizaram. Foi na Benetton. Esse pra mim foi um momento muito marcante. Nossa, foi... É que eu assisti todas as corridas que já teve na história. Marcantíssimo. Eu fui lá pra trás, se for analisar aquela saída do Nigel Mansell, quando ele vem tentando perseguir o Senna. Sim. E eu também assisti essa corrida no YouTube. Pega o vácuo e sai. Essa daí foi muito marcante. Aquela corrida do Senna, que ele fica em segundo, que ele vem passando também o Prost em Mônaco e eles acabam a corrida. Isso em 87. Foi por milésimos, né? Não, eles acabaram a corrida por causa de chuva. Ah, tá. E isso fez com que a corrida valesse menos pontos e no final do ano, se o Alan Prost que vinha com a mão abanando e tal para acabar a corrida. Entendi.
E se não acaba a corrida naquele momento, ele poderia ter ficado campeão mesmo sendo segundo. Assim, ele foi vice-campeão porque valeu menos pontos sendo o primeiro. E ele perdeu por meio ponto o campeonato. Tu vê. Olha aí. E tem muita corrida no YouTube, né? Tem muita corrida legal aí no YouTube e o pessoal tá postando muita coisa lá. Eu assisti as corridas de 94 do Senna todas até ele morrer no acidente. E tinha uma zica, né? Uma zica naquela Williams, porque ele saiu da McLaren para uma Williams sensacional. E pouca gente sabe, né? E a gente não lembra, porque faz tempo, que a FIA mudou o regulamento ali dos carros, né? E aí o Senna não pôde utilizar o melhor da Williams. Isso, que era suspensão ativa. Que era suspensão ativa. E aí o Senna rodou e não conseguia, aí fazia pole e rodava. E até aconteceu o acidente. Vale a pena dar uma olhada no YouTube aí, você que gosta de automobilismo, tem muita coisa legal lá. O momento mais triste do automobilismo, então, acho que sem dúvida... Sem dúvida nenhuma. 94 Imola, né? Esse GP é duro de relembrar. É duro. Eu assisti, lá no YouTube também tem o final de semana inteiro, com narração do Galvão Bueno, Globo e tudo mais. Eu assisti tudo que aconteceu, os treinamentos, a morte do Ratzenberg, depois o Senna. É duro, cara. É duro relembrar. Fez o acidente na sexta-feira do Rubinho, a morte no sábado do Ratzenberg, depois a morte do Senna no domingo. Você chegou a ir a fundo um pouco mais na história do Senna? Fui também, mas o que eu posso dizer é que um dos momentos tristes que eu pude vivenciar já vivo foi a morte do Julius Bianchi, que foi em 2000 e... Não tô lembrado o nome, o ano. 15. Mas enfim, eu lembro que eu era pequenininho, eu já tinha ficado mal com isso. Também um acidente do Hülkenberg, quando pegou fogo. Grosjean. Do Romain Grosjean. E ele saiu lá do fogo. 2015. 2015. Julho de 2015. Foi a morte dele, do Bianchi. É um esporte que uma fração de segundos pode comprometer a vida da pessoa. Qualquer momento pode acontecer, a gente tem que estar muito consciente disso. Muito consciente. Muito consciente que é um esporte de risco, e eu sempre falo em todos os momentos, em todas as entrevistas, ou eventualmente alguma palestra que a gente vai fazer, que todas as vezes eu saio de casa e me despeço de todo mundo. Me despeço de todo mundo, porque eu não sei se eu vou voltar. É meio triste pensar assim, é meio assustador pensar assim, óbvio que é, mas é a dura realidade. É a realidade. É a dura realidade. A gente está chegando na nossa reta final, para usar aqui esse trocadilho de automobilismo, e eu queria saber de vocês, vou começar com o Fetoso. Qual carro você gostaria de pilotar? Pode ser do automobilismo, pode ser de turismo. Não, Fórmula 1. Um Fórmula 1. Fórmula 1. Um Fórmula 1 sem sombra de dúvidas. Sem dúvidas. É o que eu mais tenho curiosidade, assim. Então... É que o Fórmula 1 até eu quero, pô. Fórmula 1 não tem nem dúvida, né, que seria. Mas vamos ser um pouco mais próximos aqui, né? Vamos ser um pouco mais próximos. Eu gostaria de pilotar um carro da P1, que é um protótipo P1. Então, seria um pouco mais próximo. Eu já pilotei um carro da P1, mas isso já faz um tempo e a tecnologia avançou muito. Agora os carros estão muito, muito, muito velozes. Entende? Então, pode ser um AJR da P1, já tá ótimo. Eu vou falar pra vocês, eu gostaria de pilotar um Fórmula 1 também, mas eu às vezes vou na casa de uns amigos que tem simuladores de computador, né, que até simulam bem. Eu acho que eu não conseguiria. Acho que teria que ter um tutorial de 1 ano aí pra depois pilotar, porque é muito difícil, cara. No computador você pode bater, né? Na vida real você não pode bater. Mas o Fórmula 1 com certeza, né? Deve ser um sonho pra muita gente. A gente vai fazer aqui um ping-pong com vocês. Eu vou começar com o Felipe agora, pra gente escolher os pilotos, né? Vamos escolher os pilotos e a gente vai fazer um confronto, um duelo entre pilotos aqui com o Felipe Toso. Vamos lá. Felipe Toso, você prefere quem? Niki Lauda ou Hunt? Niki Lauda. Lauda ou Emerson Fittipaldi? Lauda. Lauda ou Mansell? Lauda. Lauda ou Alan Prost? Prost.
Prost ou Piquet? Piquet. Piquet ou Alonso? Alonso. Alonso ou Rubinho? Alonso. Alonso ou Massa? Alonso. Alonso ou Vettel? Alonso. Alonso ou Schumacher? Alonso. Alonso ou Hamilton? Alonso. Caraca, Alonso. Alonso. Pô, me surpreendeu, hein? Me surpreendeu. Achei que você ia no Vettel e achei que você ia no Schumacher. Não. Ao invés do Alonso. Alonso. O Alonso é bom, né? Nossa. Eu também gosto dele. cara é- E correu na McLaren muito tempo, né? Então, torcedor da McLaren. Alonso é fenômeno. Fenômeno. Teve um cara que até um tempo disputou com ele e disputou na questão de ser mais arrojado, né? Foi o Montoya. Montoya teve 2 anos de Fórmula 1 muito malucos, assim, né? E eu lembro que no S do Senna ele jogou o Alonso pro lado, né? Jogou. Numa corrida. O Montoya tinha uma característica assim, né? De ser até mesmo, muitas vezes, muito inconsequente, né? Sim. Mas um excelente piloto, um piloto que conseguia fazer curvas de alta muito, muito, muito veloz, porque ele vem da Indy. E ele era agressivo, Então, né? acostumado a andar muito perto do muro, né? Mas o piloto que tem tudo é o Alonso. É o Alonso. Ele tem um computador na cabeça, ele guia pensando, ele pensa o que ele conversa com a equipe sabendo como é que tá o carro do companheiro dele para dizer o que o companheiro dele tem que fazer, qual que é o balanço de freio, como é que ele usa o estágio no motor. Ele já vai ele já pede pro engenheiro ver nas onboard dos outros carros como é que tá a tal curva que ele vai fazer daqui a 5, 6 curvas para ele saber o que ele pode fazer. Não tem. E hoje mesmo eu tava vendo, eles estão em férias na Fórmula 1. O Alonso tá na pista andando de kart e os outros estão andando de barco. Sininho pro Alonso. Plim pro Alonso pra Felipe Toso. Vamos com o Felipinho. Assim, com o Felipe, Lauda, Hunt, Prost, são pilotos que ele já acompanhou mais. Não sei se você acompanhou eles, mas eu vou começar com os icônicos aqui e você vai me dizendo. Claro. Lauda ou Hunt? Lauda. Não, só não vai copiar o pai, né? Não vai ser igual, né? Não. Lauda ou Alan Prost? Prost. Prost ou Mansell? Prost. Prost ou Emerson Fittipaldi? Prost. Prost ou Rubinho? Ó o coração brasileiro. Cara, eu sou muito fã do Rubinho. Vai no Rubinho, pô. Rubinho ou Massa? Duelo brasileiro. Rubinho ou Hamilton? Pô, é difícil também essa. Hamilton ou Piquet? Hamilton ou Vettel? Hamilton ou Alonso? Pô, Alonso ou Schumacher? Pô, deu os dois, sininho pros dois. Alonso pros dois. Pô, vocês são fãs do Alonso mesmo, hein? Eu também sou fã. Também sou fã do Alonso. Talvez, ele não sei, talvez... É o maior de todos os tempos, então? Não. Não, porque na verdade é o seguinte... Não, mas aí na questão na questão técnica, eu tô... Porque assim... Eu acho ele um piloto muito completo. Ele é completo em todos. Agora, se for pedir pra mim qual que é o piloto mais veloz, eu não vou dizer que ele é o mais veloz. Sim. Tá entendendo? Por exemplo, assim, hoje para mim, os dois pilotos... existem alguns pilotos que estão se destacando. Por exemplo, o mais veloz hoje é o Max Verstappen. Sim. Em termos de velocidade. Agora, eu não sei até que ponto, por exemplo, um Lando Norris é mais veloz que ele ou não. Porque ele nunca teve um equipamento para poder mostrar. Coitado da minha McLaren. Até eu acho que o Norris é bom piloto. O Norris? Nossa. É muito bom, né? É muito bom. Mas aí por isso que eu citei o nome dele. Não tem equipamento, né? Mas ele não tem como competir. Tá entendendo? Então, é difícil de você mensurar. Tá entendendo? Se você fosse pedir somente de velocidade, a minha resposta ia ser diferente. Tá entendendo? Eu tô falando de piloto que consegue fazer tudo, para desenvolver carro. Aí, tá entendendo? Mas pra mim, o maior de todos é Ayrton Senna, não tem? Mas a gente tá... Acho.
Tá. E a gente coloca também um pouco de paixão junto. Paixão junto, com certeza. Vamos tirar o Senna. Vamos tirar o Senna. Pra mim também o Senna é o maior de todos aí. Qual foi o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos? Por números? Conjunto. Velocidade e número. Porque o Hamilton tá muito próximo do Schumacher, né? Não, o Hamilton já passou o Schumacher em números, tudo. né? Em números eu acho que não tem como discutir, né? O Hamilton. É o Hamilton. É duro, né? Eu não gosto de falar isso. Eu respeito o Hamilton. Correu muito na McLaren também, mas... E pra você, Fê? Tirando o Senna. E Senna é nosso café com leite aqui. Não na questão de números, mas de piloto completo, como ele falou antes, o Alonso. Se você for dizer Hamilton ou Alonso, eu prefiro o Hamilton. Sim. Prefiro o Alonso. Prefiro o Alonso. Agora, porque como maior, você tem que utilizar dados. Tem que utilizar. Porque olha a idade que ele tá e olha o que ele tá fazendo, por exemplo. Entende? Agora, o Alonso, ele tava sempre no momento errado, no lugar errado. Todos os momentos que os carros não estavam bons, ele tava lá e ele conseguia extrair alguma coisa. Então, enfim, ele conseguiu ganhar 2 títulos com um carro que não era o melhor. E isso em cima do Schumacher. Isso é importante. Muito importante. Pra gente finalizar, quais os maiores desafios que vocês dois vão ter a partir de agora? Cara, o meu próximo desafio vai ser a próxima etapa, que é a decisão da Special Edition, que eu tô em segundo lugar, 2 pontos atrás do primeiro. E eu tô indo treinar lá segunda-feira, de Fórmula 3, que é na pista que eu nunca andei, vai ser um carro que eu não andei também, que é para mim conhecer a pista, para chegar o mais preparado possível para, se Deus quiser, conseguir esse título brasileiro. Boa. E o teu? Então, o nosso desafio, ele tá... nós temos ainda 3 etapas, 6 corridas. Né? A gente tá líder do campeonato, porém ainda a gente tem uma performance que está um pouco abaixo dos Mercedes. Então, o desafio vai ser conseguir segurar essa liderança com esse déficit de performance que a gente tem. A gente está trabalhando em tentar melhorar isso. A gente sabe que nem tudo é a performance para você ficar campeão, uma série de fatores. A gente está conseguindo unir todos os fatores e conseguir ter essa liderança, mas realmente vai chegar um momento que vai precisar ter a performance mesmo, e aí que vai ser o nosso desafio, porque a última corrida é em São Paulo, em Interlagos, e lá, se você não tiver um equipamento bom, é muito difícil de você conseguir ter sucesso. Muito bem. Primeiro episódio do Ronco dos Motores, espero que vocês tenham gostado. Vão voltar aqui, obviamente, para outros episódios também, né? O Ronco dos Motores agora em podcast também, o nosso projeto piloto hoje aqui. A gente agradece aqui o pessoal da Voice Produtora, o Edson Koguto, o nosso produtor aqui, que nos ajudou, obviamente, com as imagens e tudo, com o som muito bom. A gente vai colocar tudo isso nas nossas plataformas digitais, não só aqui no YouTube, você vai poder curtir isso. E é só o primeiro. E eu tenho um prazer enorme que vocês tenham conseguido vir aqui e aceitado o nosso convite. Com certeza. Muito obrigado mesmo. Meu primeiro podcast. Que legal. E... muito legal isso que vocês estão proporcionando pra gente. É isso aí. Bacana. Que honra, né? Sim. Que honra ser o primeiro a participar, e se depender de mim, quero participar muitas outras vezes, porque é um papo agradável, um papo de coisas que a gente gosta. Com certeza. E espero que o público goste também e consuma esse conteúdo para que que vocês possam continuar muito tempo aí com ele. Muito bem. É isso aí. Ronco dos Motores em podcast, a gente fica por aqui. O segundo episódio vem logo aí, tá? Nas nossas plataformas digitais.